Paz e graça, Igreja do Senhor, graças a Deus, nós estamos juntos e reunidos uma vez mais para a glória do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos estar fazendo aqui a nossa pequena revisão, apanhado geral. A nossa lição é a aula de número 7 e nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo que diz assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Meus irmãos, isso me traz à memória quando o profeta Isaías ele diz assim: um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado e potestade estava sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Perceba que houve um início, olha só, na cultura dos judeus em relação à idade, o amadurecimento. O judeu ele entende que o homem se torna adulto aos seus 30 anos. Jesus, curiosamente, ele começa o seu ministério aos 30. Houve 30 anos de preparação para Jesus iniciar o seu ministério. Então Jesus ele teve um início como ser humano, ali quando ele sai da Virgem Maria. Então perceba que a Bíblia está nos mostrando que Jesus primeiro viveu. Ele não chegou na segunda e foi crucificado na terça. Ele não chegou no sábado e foi crucificado no domingo. Não, houve um processo de 30 anos e mais 3 anos de ministério. E aí então ele diz aquela famosa frase na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então perceba ali que Jesus está dizendo: eu não tenho mais nada a viver como ser humano, que ele está falando. Não tenho mais nada a viver, então a ti entrego o meu espírito. Então ninguém matou Jesus. Ele se deu ao ponto de não ter mais nada a viver. E ele deu o espírito dele a Deus. Então a nossa vitória é mediante a Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, e no ponto central da nossa aula diz que a inimizade entre Deus e o homem foi retirada por Jesus Cristo. Perceba, quando Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Até aqueles que ainda vão nascer. Adão é a forma. Então todos nós pecamos por Adão. Agora uma coisa interessante que a Bíblia diz, e a Bíblia é bem clara, ela diz assim: por um só homem veio o pecado. Por um só homem veio o pecado. Pelo pecado, a morte. Esse homem que é Adão, então ali é todos nós. Aí ele diz: então por um só homem virá a salvação, que é mediante Jesus. Então todos nós estamos em Jesus Cristo, aqueles que querem Jesus Cristo, servos e servas do Senhor nosso Deus e eterno Jesus. Meus irmãos, e dando continuidade à nossa aula, quando ele diz aqui, ó, o conserto da lei dos mandamentos. Então, através do sacrifício de Jesus, houve então leis. E uma dessas leis chama-se graça, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que é um benefício lá da cruz do Calvário que recaiu sobre a igreja, que é o tempo da graça. É como se fosse um intervalo de Deus. Então nós estamos vivendo isso, nós estamos no período da graça. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele pede para tirar o espinho na carne que ele tinha, aquele espinho ali, espinho simbólico, que até um certo momento nós não temos o entendimento daquilo que representava aquilo na sua vida. Então ele pede por 3 vezes, aí a Bíblia diz que Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Então nós estamos pela graça, vivemos pela graça, pregamos pela graça, amamos pela graça, trabalhamos pela graça. Nós estamos respirando por causa da graça. Então uma dessas leis que veio para nós, que é uma lei espiritual e não física, é justamente a lei da graça, para que nós possamos entender e compreender que Jesus Cristo foi aquele que fez a nossa reconciliação entre Deus e o homem. Meus irmãos, guarde essa palavra, Deus abençoe, em nome de Jesus nosso Deus. Até o próximo vídeo. Amém.